Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula. Hoje, semana, eh, aula de hoje é do jejum de Asara B'Tevet, 10 do mês de Tevet. O jejum vai começar eh, daqui a pouco. Sexta-feira de manhã cedo vai começar o jejum. Esse jejum Asara B'Tevet. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o jejum, sobre as mensagens e o que nós deveríamos aprender e praticar através desse jejum. E, e vamos falar também um pouquinho sobre uma lição da Parashá da semana. E Bezrat Hashem, que vamos ter um tempo de falar e aprender sobre tudo isso. Então, como que eu já falei, hoje estamos na véspera do jejum Asara B'Tevet, que este ano ele cai na sexta-feira, na véspera do Shabat. E, na verdade, esse jejum de Asara B'Tevet é um jejum que ele marca, na verdade, o início da cerca que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele colocou sobre Jerusalém. O início dessa cerca, que foi Nabucodonosor, que começou há mais ou menos 2.450 anos atrás, 2.450 anos atrás, que começou essa cerca sobre Jerusalém. Até podemos falar que esse número é um número bem exato. Eu falei 2.450 anos atrás, a cerca começou sobre Jerusalém e, e no final das contas, depois dessa cerca que colocou Nabucodonosor de Jerusalém sobre o primeiro templo de Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash de Jerusalém, no final desses momentos terríveis da nossa história, foi destruído o primeiro templo na data tão triste, na data de Tisha B'Av, 9 de Av. O primeiro e o segundo templo, os dois foram destruídos na mesma data, no Tisha B'Av, aquela 9 de Av, aquela data tão triste no nosso calendário. E tem que saber que tudo começou hoje. Hoje, na véspera desde Av, desde Asara B'Tevet. Então, é o jejum que a gente vai fazer amanhã. E no final da destruição de Beit HaMikdash, no novo de Av, que começou amanhã, começou a Asara B'Tevet, alguns meses depois, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, ou seja, 7 meses depois foi destruído Beit HaMikdash, e os Yehudim saíram de Eretz Israel para a primeira Galut, Galut Bavel, Galut da Babilônia. Esse Galut que saíram da Babilônia, eles saíram para 70 anos, 70 anos, 70 שנה, נכון? de Galut que saíram para a Babilônia, e depois de 70 anos começaram a voltar para Eretz Israel, começaram a voltar e para... a gente encontra no Tanakh alguns dos Neviim, por exemplo, o famoso Navi Ezequiel, no Tanakh, ele fala sobre esse Galut, exílio que ele saiu de Eretz Israel com algumas pessoas importantes na época, anos antes da destruição do Bet HaMikdash, e já no Tanakh a gente sabe. Então, temos esse jejum de amanhã, mas temos mais alguns jejuns que a gente sabe sobre o mesmo assunto, que é a destruição do Bet HaMikdash, o jejum de Asara B'Tevet, que vamos comemorar e vamos lembrar amanhã, o jejum de Tisha B'Av, 9 de Av, Tzom Gedalia, o jejum que nós jejuamos um dia depois de Rosh Hashanah, depois dos dois de Rosh Hashanah, e também temos esse jejum sobre o jejum mais rigoroso que temos, é o jejum de Tisha B'Av, que não come nem bebe nada durante 25 horas. Bom, esse jejum de amanhã começa a partir de amanhã cedo, a partir da hora de amanhecer, até a hora da saída dos 3 estrelas, que na prática já vai ser no Shabbat, a gente vai falar sobre isso. Quem acompanha os meus grupos de WhatsApp,
uma dessa semana sobre outras duas datas, dia 8 de Tevet e dia 9 de Tevet, que também são dias tristes no nosso calendário. Eu falei que dia 8 de Tevet é um dia marcante, que a Gemara fala que marcaram esse dia também como dia para lembrar uma coisa bem triste que aconteceu na Israel. No dia 9 de Tevet, o que aconteceu foi que o rei da Pérsia, ele obrigou e ordenou e obrigou de traduzir a nossa Torá Sagrada para a língua do grego, Yevanit. E aí, quando traduziram a Torá para grego, perderam muitos sentidos e muitas explicações na Torá. Esse momento foi um momento difícil para Israel, e Ramim marcaram para lembrar essa data para sempre, o dia que traduziram a Torá para grego. E, na verdade, hoje, no dia 9 de Tevet, que hoje, foi hoje, na quinta-feira, dia 9 de Tevet é o dia quando faleceu um dos maiores líderes de Am Israel, nessa época, que o nome dele foi Ezra Sofer, o Ezra, o escritor. Ezra Sofer, ele que começou a levar Am Israel para Israel depois do Galut Bavel, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, começou a levar Am Israel para Israel, e lá ele começou a construção, ele chegou lá depois da inauguração do segundo templo, e ele continuou a construção do segundo templo, e começou a levar Am Israel para viver e morar e estabelecer a vida deles lá em Israel. No dia 9 de Tevet faleceu Ezra Sofer, grande líder do povo, que a Gemara diz, Masechet Sanhedrin, que Hashem queria dar a Torá para Am Israel através de Ezra Sofer e não através de Moshe Rabbeinu. É uma novidade muito grande, ou seja, que Ezra Sofer, o nível espiritual dele é muito, muito elevado, e Hashem queria dar a Torá para Am Israel através dele, porém, Moshe Rabbeinu antecipou e ganhou esse mérito de trazer e dar a Torá de Hashem para Am Israel. Porém, Ezra Sofer, o Ezra, o escritor, era tão inteligente, tão tzadik, tão importante, que Hashem queria dar a Torá para Am Israel através dele. Só para entender. Então, o dia do falecimento dele foi hoje, o dia que traduziram a Torá para grego foi ontem, e amanhã vai ser o Asara B'Tevet. Já que tem todas essas três datas, a gente não jejua nas duas primeiras, a gente jejua somente no dia Asara B'Tevet, que é amanhã. que é amanhã. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Temos que saber, pessoal, que há mais ou menos há 60 e poucos anos atrás, o Rabinato-chefe de Israel, decretou que o dia Asara B'Tevet vai ser um dia muito, muito forte. O nome dele é Yom HaKadish HaKlali. A Kadish, todo mundo sabe Kadish, aquele Kadish que a gente faz depois da tefilá, dos falecimentos. Yom HaKadish HaKlali é o dia que a gente lembra e faz Kadish para todas as pessoas que não têm parentes para fazer Kadish para eles, e todas aquelas pessoas que morreram no Holocausto e morreram ao longo das gerações na Inquisição e principalmente no Holocausto, que a gente não sabe a data exata que eles morreram. São comunidades e comunidades inteiras que morreram da Hungria, da Polônia, da Alemanha, da Suíça, dezenas de milhares de Yehudim que morreram e nós não sabemos a data do falecimento deles. Quando fazer Kadish para eles, são tzadikim, são tzidkaniot, meninos e meninas, crianças e adultos e jovens e pessoas de idade avançada e velho, coisa de milhões de Yurim. A gente não sabe a data exata quando faleceu. A pessoa sabe que a família dele todo morreu lá e não sabe quando foi. Como fazer? As marcaram que o dia para fazer Kadish para todos eles é o dia de Asara B'Tevet. O nome dele é Yom HaKadish HaKlali. O dia do Kadish geral
sobre todos aqueles que morreram, foram assassinados no holocausto, a gente sabe a data, a data exata deles, e o Rabinato de Israel marcou que na véspera do dia 9 de Tevet, por exemplo, ou seja, que hoje à noite, acende uma vela, cada um na sua casa acende uma vela, e fala que essa vela é em elevação da alma daqueles dos falecidos que morreram ao longo dos anos, aqueles milhões de judeus que não têm... na época fizeram isso mais como um decreto, e mandaram mamãe fizeram um decreto. Eu lembro da minha infância que foi uma coisa muito comum, que cada casa acendeu uma vela. Hoje em dia, como que o tempo está passando, tem algumas pessoas que já esqueceram de fazer isso. De novo, não é a halakha que está no Shulchan Aruch, mas o Rabinato de Israel marcou isso como halakha para todo mundo lembrar. Então, juntaram mais motivos de tristeza de Am Israel nessa data tão triste, a data que começou tudo, toda a destruição do Bet HaMikdash começou nessa data. Não tem dúvida que o principal ato que nós temos que lembrar no dia do jejum é o jejum, que tem que jejuar, e cada um tem que se consultar com seu rabino, no caso, que não consegue jejuar, está com problema de saúde, ou tal, etc, tal. Isso é um assunto separado, quem quiser pode depois perguntar. Mas, em geral, tem que saber que todas essas datas de jejuns, e como falamos aqui, a principal mensagem é que cada um de nós tem que focar no seu comportamento e na sua ligação com a Israel, com o Beit HaMikdash, como é que ele se conecta e faz as coisas, porque se a pessoa não faz a tshuva, se a pessoa não faz a tshuva, como é que ele vai conseguir atingir o objetivo principal do jejum? Não é só jejuar, e sim lembrar e pensar sobre o seu mitzvot, e assim tovim, e a sua tefilá, e o que você faz, no seu dia a dia para realmente acelerar e trazer a vinda do Mashiach, Bezrat Hashem, e como que está escrito nos livros, que não a tzoma e não o jejum não é o principal é o quê? É leorer et alevavot, abrir e mexer nos corações, e tocar os corações, לפתוח דרכי התשובה, abrir os caminhos da tshuva da pessoa. A pessoa tem que sentar e tem que refletir, e mesmo se a pessoa não consegue sempre, às vezes a pessoa está com problema de saúde e tem como facilitar, e mais ainda no jejum de amanhã, às vezes pode facilitar no caso de idade, no caso de doente e tal, mas mesmo assim, vamos supor que você é isento, ou vamos supor que você jejua, Bezrat Hashem, mesmo assim, senta e reflita um pouquinho, sabe, o que nós perdemos? Perdemos Beit HaMikdash, não temos Beit HaMikdash, não temos a presença divina, não temos a casa de Hashem. Tudo o que acontece, todo o que a Israel está sofrendo, de guerras, de soldados que morreram. Ontem morreu mais uma pessoa que eu conheço em Gaza, tantas jovens, quase 1000 soldados que morreram. Tudo isso por quê? Tudo isso, um motivo. Tudo isso porque não tem Beit HaMikdash, e não tem a casa de Hashem, e não tem a presença divina. O que eu posso fazer? Isso é a mensagem que cada um diz. O que eu posso fazer para acelerar, para trazer, rezar um pouco melhor, estudar um pouco melhor, fazer a minha Birkat Amazon um pouco melhor, dar mais um moeda para tzedakah, ajudar o outro, apoiar o outro. Isso é mensagem que cada um tem que refletir e pensar. Tem que saber uma coisa interessante, pessoal, que o único jejum no nosso calendário, o único, tá bom? Que pode cair na sexta-feira, ou seja, no Shabat, que cai no Shabat o jejum, entra no Shabat, é somente o jejum de Asara Betevet. O jejum de amanhã é o único jejum, que, além do Yom Kippur, claro, Yom Kippur e Shabat é jejum, mas é da Torá. O único jejum que não está escrito na Torá escrita, só na Torá oral, tá bom? E pode cair na sexta-feira e entrar no Shabat, como que vai ser amanhã, é o jejum de Asara Betevet. Tá certo? E isso que acontece esse ano. Tá certo?
Então, como que acontece agora? Então, a Sará Betevet, normalmente, quando cai algum jejum na sexta-feira, normalmente, a gente adia o jejum para domingo. Normalmente. O único que não é somente a Sará Betevet. Porque no Tanakh, tem uma expressão de uma palavra no Tanakh que fala Be'etzem hayom hazeh. No mesmo dia, nesse mesmo dia que tem que jejuar. Caiu na sexta-feira, a gente vai jejuar amanhã e o jejum vai entrar no Shabat. E na prática, amanhã o jejum acaba quando? No Kiddush de Shabat. Tá certo? Então, amanhã, no Kiddush de Shabat, então a gente termina o jejum. E tem alguns perushim, algumas explicações por que esse jejum, mesmo caindo no Shabat, tem que jejuar. Mas, de novo, como que a gente aqui não vai ter tempo de falar sobre isso, falamos em geral sobre esse jejum, a importância dele e como que temos que esse jejum que cai na sexta-feira aconteceu também há 2 anos atrás, cai raramente de acontecer assim, que cai quase 2 anos, caiu no ano 23 e agora no 25 também, esse jejum cai na sexta-feira ainda no Shabat, e tem alguns halachot sobre esse jejum, como fazer, como se comportar durante o dia, durante a Tfilat Mincha, durante a Tfilat de sexta-feira à noite, mas em geral, como que eu falei, o jejum ele acaba, na prática, ele acaba na hora da saída dos 3 estrelas, e a pessoa faz Kiddush e quebrou o jejum. Então, isso falamos um pouquinho sobre esse, esse jejum e, e esse princípio que nós falamos agora, uma mensagem para todos nós, que nós temos que realmente eh, eh, ver cada o que ele pode fazer para eh, lembrar o que a Gemara ela diz, que כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. Ou seja, a geração que Beit HaMikdash não foi construído na sua geração, na sua época, é como se fosse Beit HaMikdash destruído na sua época. Ou seja, que se você não consegue correr atrás, fazer as coisas para fazer Beit HaMikdash ser construído, é um sinal que falta algumas coisas para a gente realmente poder fazer o Beit HaMikdash mais rápido, a casa de Hashem, a casa de Beit HaMikdash em Jerusalém, construída במהרה בימינו אמן. Sempre eu falo que a gente estuda essas alahot do jejum, mas sabe que nós que temos emuná, ainda temos emuná, que pode ser que amanhã a gente não vai jejuar, que se o Mashiach vai chegar, então não vai ter jejum. Esse jejum vai ser cancelado, vai ser anulado. Mas a gente estuda as alahot, a gente aprende, mas lembrando que tomara, a gente continua rezando, continua pedindo para Hashem, que Beit HaMikdash vai ser construído muito em breve, Bezerra Hashem. Pessoal, eu gostaria hoje de trocar com vocês, compartilhar com vocês uma mensagem interessante que está na parashá da semana que nós vamos ler amanhã, que na verdade a parashá de amanhã é a última parashá de Sefer Bereshit. Sefer Bereshit é o primeiro livro da Torá que nós temos, no primeiro livro da Torá que nós lemos Sefer Bereshit. E no Sefer Bereshit, nós temos 12 parashot, parashat Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayei Sarah, Toldot, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Vayigash, Miketz e Vayechi. São 12 parashot no Sefer Bereshit. O primeiro livro tão bonito, tão interessante, a primeira parashá, parashat Bereshit, e a última parashá é parashat Vayechi, e amanhã no parashat Vayechi a gente vai ler
mensagem bem forte que Jacob Avinu vai se despedindo dos seus filhos. Ele sabe que ele vai falecer. Jacob falece com 147 anos. Jacob faleceu, 7 שנים ו40 ומעט שנה, 147 anos que Jacob faleceu. Jacob chamou, convidou todos os seus filhos para despedir deles, e na hora da despedida, Yaakov, ele faz um pedido para o seu filho, tá bom? Qual é o pedido que Yaakov faz para seu filho? E o pedido é o seguinte: Yaakov, ele fala para seu filho o seguinte: meu filho, ele fala para ele que ele sabe que ele daqui a pouco vai falecer, tá bom? Talvez um dia a gente vai falar alguns shiurim sobre esses últimos 3 dias antes de falecer. Qualquer pessoa, não só Yaakov Avinu, tá? Antes de falecer, pela Kabbalah, tem nos últimos 30 dias antes de falecer, a alma da pessoa já começa a saber. A maioria das pessoas não conseguem falar sobre isso, não conseguem avisar ninguém, mas a alma já sabe disso. E por isso que, às vezes, quando o tempo passando, depois de falecer, a gente começa a pensar, interessante, ele falou para mim, há 10 dias atrás, ele falou alguma frase assim, e aí a pessoa é, é, hoje, falei para vocês que faleceu, ontem faleceu um soldado que eu conheci ele muito, muito bem, e hoje alguém no enterro dele, ele faleceu em Gaza, e hoje foi o enterro dele, e um eh, dos meus primos da minha família, ele falou no discurso fúnebre lá no cemitério, falou chorando, um jovem também, soldado, ele falou que na Shabbat passada, há uma semana atrás, ele passou um Shabbat com esse soldado que morreu ontem. Eles passaram juntos. E o soldado falou para ele, vamos a gente conversar um pouquinho depois do jantar de Shabbat. Eu gostaria de falar com você alguma coisa que eu sinto dentro de mim. E agora esse primo falou para mim que ele estava muito cansado, que também é soldado. Ele estava muito cansado. Mas ele falou para esse soldado que acabou falecendo ontem, falou para ele, deixa, eu tô muito cansado, eu vou dormir um pouquinho, depois vou acordar, eu vou conversar com você. E realmente ele acordou, e quando ele acordou, o outro já dormiu. אז aí não conseguiu falar, de manhã foram na sinagoga, depois almoço, depois de aquilo, aí não dormiu. Aí, durante a semana, ele mandou para ele WhatsApp, o nome dele foi Mati. Mati, eu não esqueci, ainda não esqueci que você queria falar comigo, mas vamos marcar. E aí ele acabou falecendo essa semana, ontem em Gaza, hoje foi o enterro dele, e no discurso fúnebre, esse primo meu falou, parece que você queria, a alma dele já sabia disso, então ele queria talvez fazer uma despedida desse meu primo, porque a gente sabe que a alma da pessoa, perto do falecimento, a alma já começa a saber. Mas, como que eu falei, não é agora o tempo de falar sobre isso. Talvez um dia a gente vai dedicar algumas aulas sobre assuntos, sobre esses assuntos, que são assuntos mais cabalísticos, tá bom? E agora o nosso foco é diferente. Então, a gente vai continuar. Yaakov já sabe que ele vai falecer. Yaakov convidou os seus filhos para despedir, e não só isso, para dar uma berachá para cada um deles, quem? Yaakov, ele deu muitas brachot para seus filhos, para Reuven, Shimon, Levi, Judá, todos os seus filhos, deu brachá para seus netos, Menashe e Efraim, aquela brachá famosa que até hoje, quando cada pai Yehudi dá brachá para seus filhos, fala para eles, Yesimcha Elokim que Efraim vechi Menashe, dá essa bênção para os filhos, que seus filhos
que Hashem vai colocar você como Efraim e Menashe, que foram criados lá em Egito, no lugar mais impuro do mundo, e mesmo assim conseguiram crescer com saúde, e com alegria, e com Torá, e com Kedushá, e com mitzvot, essa barra famosa. E Yaakov, ele dá essa barra para os seus filhos, para os seus netos, e no início ele tem um pedido. E o pedido ele faz para seu queridíssimo filho, que todo mundo sabe que é Yosef. Yosef Atzadik, que é o querido filho dele, que durante anos, 22 anos, Yaakov não encontrou com Yosef, pensou que um animal matou ele, viu o sangue dele, não queria, não aceitou o consolo, sofreu muito e, no final das contas, ele encontrou com seu filho querido, Yosef, encontrou com ele, mas a gente sabe que ao longo dos anos, todos os anos que o Yosef, que Yaakov foi para Mitzrayim e ficou lá vivendo na Mitzrayim, todos estes anos, Yaakov Avinu não encontrou com Yosef. Só no primeiro dia que Yaakov chegou no Egito, encontrou com seu filho, e no último dia, quando faleceu. No meio, Yaakov e Yosef não encontraram nem uma vez. Uma coisa incrível. 22 anos não viu o filho dele. Ele chegou no Egito, no primeiro dia encontrou com seu filho, com Yosef, e no último dia, no Parashat Vayechi agora, quando ele veio a falecer, chamou o seu filho Yosef para despedir-lhe, no meio não encontrou com ele. E Yosef não pôde encontrar com seu pai, não pôde sentar com ele sozinho. Por que não? Porque Yosef sabe, se ele vai sentar com o pai dele vai fechar a porta e vai falar para ele, conta para mim agora tudo. Eu quero saber o que aconteceu exatamente. E Yosef não quer falar mal dos irmãos dele. Então Yosef, durante anos e anos, não encontrou com o pai dele. Ele mandou comida, mandou roupas, mandou sustento para o pai dele, tudo. Mas não encontrou com o querido filho, o querido pai dele, não encontraram os dois. Para não correr risco do pai olhar para ele. Yosef, agora você vai me contar tudo. O que aconteceu lá, eu quero saber. Que Hashem tirou isso de Yaakov. Yaakov não sabia. Yaakov tem profecia, sabe tudo Yaakov. Mas essa peça da quebra-cabeça falta para ele. E Yaakov não encontrou com Yosef. Mas no último dia da vida, está escrito na Torá, ויקרבו ימי ישראל למות, se aproximaram no dia da morte de quem? De Israel, de Yaakov, ויקרא לבנו ליוסף, chamou ele. Agora que chamou ele, agora que o pai chamou, obrigação de quê? Respeitar pai e mãe, כיבוד הורים, אז agora Yosef tem que ir lá. Yaakov chamou Yosef, hoje eu quero falar com você. Falou para ele, daqui a pouco vai falecer, e eu quero você prometer para mim alguma coisa. Al natik bereni bemitzrayim. Por favor, meu filho, eu não quero que você vai deixar a mim me enterrar aqui no Egito. Não quero. Não quero. Eu quero você enterrar o meu corpo onde? Em Eretz Israel. Onde? Em Eretz Israel? Me'arat HaMachpelah, em Hebron. Que lá em Hebron, Me'arat HaMachpelah, é o lugar que tem lugar para mim. Tem lá lugar, Abraham e Sarah já estão lá. Yitzhak e Rivka já estão lá. Yaakov, Leá, a primeira esposa de Yaakov já está lá. Rachel Imeinu está no meio do caminho. No meio do caminho. Mas tem um lugar ainda aberto lá. E esse lugar é para mim. E eu quero que você vai levar o meu corpo para lá. Al natik bereni bemitzrayim. Por favor, não me enterre lá. Pessoal, a gente vai falar agora sobre o segundo passuco. Certo? O passuco depois. O passuco depois diz o seguinte, depois que falou para ele, Al natik bereni, não me enterra, não me deixa de enterrar lá no Egito. Aí fala a Torá seguinte, fala a Torá, por favor, não me enterre no Egito. Falou Yaakov, quando eu me deitar com meus antepassados, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר,
Anochi eesech dvarecha. Esse passuco é o seguinte: quando eu me deitar com meus antepassados, tire-me do Egito e me enterre no seu cemitério. Tire-me do Egito e me enterre no seu cemitério. No cemitério lá no Eretz Israel. Vaiomar, ele respondeu, quem? Yosef, farei o que você falou. Esse passuco é o versículo onde Yaakov conversa com seu filho Yosef. Poucas conversas temos na Torá entre Yaakov e Yosef. E aqui é uma conversa bonita e forte e clara. Um pedido do pai e uma resposta clara do filho. Sim, meu pai, farei o que você mandou, o que você falou. Mas a nossa pergunta de hoje, pessoal, a nossa pergunta de hoje é, e daqui a gente vai chegar a uma regra, a uma conclusão muito forte para cada um de nós, para nossas vidas. A nossa pergunta é sobre a gramática e sobre as palavras que estão no passuco aqui, que Jacob ele fala para seu filho. A gente falou que o passuco começou, o primeiro passuco, que a gente lê hoje, Jacob falou para seu filho, por favor, não me enterre no Egito. Não, claro, não me enterre, não quero. Eu quero ser enterrado perto do meu pai, lá no Hebron, Me'arat Achpelah, perto de Yitzhak, perto de Abraham, perto de Sarah, de Rivka. Muito bom, claro, não tem dúvida. Mas esse segundo passuco que falou para ele, quando eu me deitar com meus antepassados, esse passuco, a ordem dele está bem estranha. E por quê? Porque ele falou para ele o seguinte, Veshachavtim avotai, quando eu me deitar com meus antepassados, Unesatani Mitzrayim, e me tire-me do Egito, me enterre no seu cemitério. Espera aí. O ordem no passuco deveria ser assim. Tire-me do Egito, me enterre no seu cemitério, e eu vou me deitar com meus antepassados. Vocês concordam comigo? E Yaakov, quando falou para seu filho, ele trocou a ordem. Falou para ele o seguinte, eu me deitar com meus antepassados, tire-me do Egito e me enterre no Hebron, no cemitério. Não, não, o ordem não é assim. O ordem é o seguinte, tirar do Egito, depois de tirar do Egito, enterrar no seu cemitério, e depois de ser enterrado lá, eu vou deitar com meus antepassados. E, na verdade, Yaakov mudou completamente a ordem. Completamente. Como dá para entender essa, essa troca que Yaakov fez? E, pessoal, na Torá, cada letra, cada palavra, tem uma mensagem. Yaakov fala o contrário. Fala o seguinte, eu vou deitar com meus antepassados. Você vai me tirar do Egito e vai me enterrar lá. Como assim? Ao contrário. Me tira do Egito, enterra lá, e aí, resultado, eu vou deitar com meus antepassados. Então, a pergunta já está clara. E como que é palavras de Yaakov para Yaakov, para seu filho, nós temos que entender por que a Torá aqui eh, eh, mudou essa ordem. Eu lembro que quando a gente começou o nosso ciclo de aulas, a gente falou na época de Parashat Noach, a segunda parasha do Sefer Bereshit, נכון? É a segunda, כן? A primeira é Bereshit, a segunda é Noach. Bereshit, Noach, לך לך, וירא חיי שרה, תודות ויצא וישלח, ויש ויגש, מקץ ויחי, נכון? São 12 parashot. A segunda parasha é Parashat Noach. Parashat Noach, eu lembro que eu falei curtas palavras, eu falei para vocês que naquela história famosa da pomba, lembra da pomba que Noach mandou o corvo? Lembra disso?
e o corvo não queria sair, e depois Noé mandou a pomba. A pomba saiu a primeira vez, saiu a segunda vez, na terceira vez não voltou mais. Vocês lembram disso? E na segunda vez, quando voltou, ela voltou o quê? Ela voltou com uma, uma, uma folha de oliveira no seu bico. Assim voltou a pomba. E nós perguntamos, a pergunta que nós fizemos aqui foi por que que ela justamente voltou com folha de oliveira. Por que de oliveira? Por que não voltou com folha de, não sei o que, de maçã? Ou folha de, não sei o que, qualquer outra folha. Por que que tem a oliveira? Aquela famosa folha de oliveira que entrou no símbolo de Israel, da pomba, que representa paz, tranquilidade e tal, e shalom e tal. Por que que, de onde veio essa folha de oliveira? E a resposta que nós, na época, respondemos, e eu acho que falei um pouquinho sobre isso nas aulas, foi o seguinte: na época, nós explicamos que Noah, ele era, você sabe que Noah, Rashi diz que ele era o primeiro agricultor no mundo. O primeiro agricultor no mundo foi o Noah, tá certo? E Noah, ele sabia uma coisa que era muito famosa na época deles, que a oliveira, a planta da oliveira, ela não consegue sobreviver fora da terra mais de um pouco de alguns meses, algumas semanas fora da sua terra. Noé era agricultor e ele levou para a arca de Noé, ele levou para a arca dele todas as plantas, além dos animais, e dos bichos e aves, ele levou também uma plantinha pequena de cada dos principais plantas na época. Por quê? Para começar o mundo depois do dilúvio. Porém, Noé não levou a planta de oliveira. Por que não? Porque Noé era agricultor. Ele sabia o seguinte: eu vou levar a planta de oliveira, mas não vai funcionar. Que oliveira fora da terra dele, ela vai morrer. Então, por que levar? Levar para ficar lá 3, 4 dias, uma semana e depois morrer? Depois ficar murcho? Tá bom, deixa, não vou levar. Não levou. Levou todas as plantinhas, todos, mas não levou a planta de oliveira. Porque ele sabia que não vai dar, não vai funcionar. Então não tem por que trabalhar à toa. E o que aconteceu? Teve dilúvio, caiu água, destruiu o mundo todo. E quando voltou, a pomba voltou o quê? Com folha de oliveira. Sabe por quê? Hashem mandou uma mensagem para Noah. Noah, você acha que você que vai salvar o mundo? Noah, você está errado. Você não vai salvar o mundo. Quem salva o mundo é Hashem. Noah, você tem que fazer o seu esforço, a sua parte. Isso você tem que fazer. Eu, Hashem, mandei você levar todos os animais, todos os bichos, todos os aves, todas as plantas para salvar o mundo. Por que que você começa a pensar se levar a oliveira, ela vai morrer, não vai viver, não vai, vale a pena, vale a pena? Por que você faz isso? Hashem mandou você fazer isso? Você acha que você não faz nada? Sabe quem salva? Hashem que salva. Você faz o quê? Você tem que fazer o seu papel. Você tem que fazer o seu esforço. Mas no final das contas, você não salva nada. Ah, não, você acha que você salva? Então deixa, eu vou mostrar para você quem salva. A única folha, a única planta que você não levou para a arca foi o quê? Foi a oliveira? Você achou que acabou o mundo? Não vai ter mais oliveira? A primeira folha que vai voltar é a oliveira. Para mostrar para você que quem salva o mundo é Hashem. Você tem que fazer o seu esforço, a sua istadlut, o seu papel. Fez o seu papel, deixa na mão de Hashem. Em tudo a nossa vida, qualquer assunto.
de trabalho, de saúde, de família, tudo. Você fez o seu papel, você se esforçou, você correu atrás, você tentou. Deixa na mão de Hashem. Você acha que você que vai resolver? Hashem quer que você faça a sua parte. Agora, se você acha que é você que faz, você está errado, não? Você não faz. Você não faz. Quem faz, sabe quem? É Hashem que faz. É Hashem que faz. O trabalho. Você acha que você que trabalha? Você não trabalha. Sabe, sabe quando você vai lá para fazer a sua parte? Quem trabalha é Hashem. Quem faz para você tudo acontecer é Hashem. Mas se Hashem não quer fazer milagres revelados, já falamos sobre isso. Então Hashem fala assim, olha só, você vai no seu trabalho, você faz no seu trabalho, mas o que você acha? Que se você vai trabalhar no Shabat, você vai ganhar mais dinheiro? Você acha que você que ganha dinheiro? Eu, que dinheiro é meu. Eu que distribuo dinheiro. Eu que distribuo dinheiro. Se você vai trabalhar no Shabbat e ganhar mais, está errado. Pode ser que na primeira Shabbat realmente ganhou mais, mas pegou de outro lugar. Acaba perdendo lá. O dinheiro de Hashem. Se você faz o seu papel, o quê? De ir lá fazer o trabalho, não importa. Não importa quanto tempo. Não importa. Você acha que se você não vai rezar hoje, porque para abrir a loja mais cedo? Ao contrário. Então você fez alguma coisa contra Hashem, porque você acha que você que trabalha. Então Hashem, você acha que você que trabalha? Então não tem problema, trabalha você. Você pode trabalhar. Pode trabalhar. Eu vou deixar. Hashem fala. Mas se a pessoa, em vez de correr atrás tanto, ele fala, "Olha só, agora a hora de rezar. A hora de rezar, não vou perder a reza. Por que não? Porque, no final das contas, quem faz tudo é Hashem. Hashem mandou eu rezar, vou rezar. Hashem vai mandar para mim o que decretou. Em vez de mandar isso dentro de 8 horas de trabalho, Hashem vai mandar isso dentro de 4 horas de trabalho. Hashem faz o que ele quer. Mas se eu vou perder a reza que Hashem mandou rezar, ou o Shabbat que Hashem mandou cumprir, ou qualquer outra coisa, eu vou. Claro que não. Entendeu? Então, é isso que tem aqui. As Noach, por isso, a gente encontra na Torá que a primeira folha que a pomba traz é a oliveira. Por quê? Porque Noach pensou que ele é mais esperto. Já que a oliveira não vai conseguir sobreviver, por que levar ela? Por que levar? Agora, eu sou o salvador do mundo. Noach pensou, Noach tzadik, Noach claro que é tzadik. Mas isso que aprendemos de Noach, tá? A gente tem que aprender. Eu sou o salvador. Hashem me escolheu para salvar o mundo, e já que não vai sobreviver, então por que levar ela? Aí Noach deixou de levar. Hashem falou, Noach, o quê? Você acha que você quer salvar o mundo? Não, Noach, desculpa, não é você. Noach, eu escolhi você, que eu gostei muito de você. E eu, Hashem, eu estou procurando aqui no mundo sócios. Isso que Hashem quer aqui no mundo. Hashem procura sócios. Você quer sócio de Hashem? Você quer sócio dele? Fala assim, vai indo, vai fazendo. Isso que Hashem quer. Agora, sócio, ele faz o que o dono manda. Ele trabalha lá. Você acha que você é o Salvador? Então tá bom. Eu continuo pensando assim. Acabou o dilúvio, acabou o mundo. A primeira folha tem árvore inteira de. Não tem uma árvore no mundo, só oliveira. Não é você que salva. Quem salva é Hashem. Eu dei para você a oportunidade de ser o meu sócio. E daqui, pessoal, vamos voltar para a nossa paraxá e para a nossa vida e vamos fechar com isso. Pessoal, na paraxá da semana, Yaakov, ele chama o seu filho Yosef. E ele fala para Yosef, Yosef, olha só, eu quero falar para você uma coisa, Yosef.
Vamos agora lembrar os versículos que nós lemos, tá bom? Aná tikbereni b'Mitzrayim, por favor, não me enterre no Egito. Aí vamos no segundo passo. Lembram? Qual foi o problema? Que a gente falou que ele falou o contrário. Eu vou deitar com meus pais, eu vou deitar com meus antepassados, não me enterre no Egito e me leva para Israel. Fala no contrário. Tem que falar o contrário. Tem que falar, não me enterra no Egito, enterra em Israel e vou deitar com meus pais. Sabe por que Yaakov mudou? Porque Yaakov falou para Yosef o seguinte, Yosef, escuta só. Eu gostaria de avisar você uma coisa importante, Yosef, meu filho querido. Escuta só, Yosef. Eu, Yaakov, quero falar para você uma coisa. Eu vou deitar com meus antepassados. E assim começa o versículo. O segundo versículo da Parashá. Veshachavti im avotai. Eu vou deitar com meus antepassados. Ponto final. Fato. Agora, Yosef, escuta só. Você quer ter um bom conselho? Yosef, você quer fazer parte dessa mitzvah de levar o seu pai, o Yaakov, para ser enterrado em Eretz Israel? Você quer? Faz. Coloca a mão na massa, começa a correr atrás, começa a trabalhar, mexer aqui, mexer lá. Mas não pensa que é você que vai fazer isso. Porque o fato é que no final das contas eu vou deitar com meus pais. E por isso Yaakov começa o pasuk. Ele falou, não me enterra no Egito. Sabe por quê? Porque eu vou deitar com meus antepassados. Ponto final, acabou. Oh, como? E você escuta só. Vamos para a segunda fase. Se você quiser, me leva do Egito e me enterra em Eretz Israel. Por isso Jacob mudou a ordem. Que ele não falou para ele o que fazer. Ele falou para ele, Yosef, saiba que Hashem já falou que eu vou estar lá. Se vai ser através de você, Yosef, ou vai ser através de outra pessoa, ou vai ser através de milagre, ou vai ser através de não sei como, mas vai ser. Se quiser, Yosef, escuta para mim e faça parte dessa mitzvah tão linda, de enterrar o Yaakov em Eretz Israel, Me'arat Achpelah, perto de Abraão, de Yitzhak, perto de Sarah, de Rivka e de Leá, e agora Yaakov. Faça parte disso. Pessoal, muitas das nossas tefilot que a gente faz, muitas, a gente pede a Hashem isso. A gente sabe que aquela tefilá do Aleinu Leshaber, que a gente termina todo dia, todas as rezas, Shacharit, Mincha e que fala, Bayoma Ui Hashem Echad Ushmo Echad. Naquele dia, o nome de Hashem vai ser único no mundo e todos vão acreditar em Hashem. Pessoal, o fato é fato. E não tem como discutir com isso. Não tem como. Vai chegar uma hora e estamos já vendo que está. Pessoal, tem que saber a verdade. Estamos na reta final. Na reta final. Passamos um momento muito, muito, muito ruim. No dia 7 de outubro, outros momentos também, no passado, a Israel caindo às vezes. Estamos passando ainda um momento de sofrimento de soldados mortos, de reféns, de feridos. Mas Am Israel, o kavod e o respeito e a honra, e Am Israel está voltando. O mundo todo está tremendo. E só pensar o que Am Israel consegue fazer no mundo. E estamos na reta final da Geulah.
E Hashem fala para cada um de nós, olha só, se quiser fazer parte, você está convidado. Tem livre-arbítrio. Não vou obrigar ninguém. Eu não vou obrigar você a me enterrar no Egito, não vou obrigar. Mas saiba que eu vou estar lá. Yosef, se você quiser, faça parte disso. Vale a pena para você. Vale a pena. É difícil, vai dar trabalho, vai dar problema de política lá no Egito, com Paró, como é que ele vai liberar, vai deixar, vai custar muito dinheiro, mas vai valer a pena para você. Vai valer a pena. É difícil, às vezes, cumprir Shabbat, isso, e kasher, e não pode falar, e não pode olhar, e não pode comer, e não pode isso, não pode fazer. Mas no final das contas, você se conecta com Hashem, você se conecta com a fonte da energia positiva que tem aqui no mundo da Torá e dos mitzvot. Aquela energia positiva que o Yetzirah faz tudo possível para não deixar. Ele sabe, ele vai deixar você fazer mitzvot, ele vai deixar você dar tzedakah, ele vai deixar você rezar, ele vai deixar você ajudar os outros, mas ele não vai deixar você estudar Torá. E quando você vai chegar a começar a estudar algum Torá, marcar com alguém, começar a estudar Halachá, como praticar, como o que pode, o que não pode, e tal, tal, ele vai atrapalhar o Yetzirah. Que ele sabe que quando você estuda Torá, você se conecta com Hashem. Mas saiba que daqui a pouco vai vir Mashiach, e vai ter Bet HaMikdash, e vai ter Geulah, e o mundo todo vai acreditar só em Hashem. E todo mundo vai Yom Hashem Echad, o Shmo Echad. O nome de Hashem vai ser único. E todos, sem exceção, todos vão acreditar só em Hashem. E todos vão ver a grandeza de Am Israel. E o respeito de Am Israel. Isso começa a acontecer agora no mundo. E é o tikkun de Asara Betevet. O tikkun de Asara Betevet é voltar para Bet HaMikdash. É voltar. Tem todo o simanim da Geulah, todo o simanim da Geulah. Está muito perto. E quanto mais perto, mais difícil às vezes. Mais difícil às vezes. Mas saiba, se quiser, está convidado a fazer parte. Se não quiser, não precisa, Yosef, não precisa se preocupar. Não precisa. Mas saiba, Veshachavtim avotai, eu vou deitar com meus antepassados. Fato, ponto final. Se quiser, me tira do Egito e me leva para lá. Ou seja, em outras palavras, faça parte disso. Pessoal, se cada um de nós vai pensar sobre isso, vai entender que temos agora o mérito, mas ainda, através das aulas que estamos fazendo aqui agora, por exemplo, aula de Torá, através do Bet Midrash online, de Torá Metzion, aulas de Torá, de aprender, de refletir. Uau, eu posso fazer parte disso? Eu tenho esse mérito. Hashem me convidou, Hashem me chamou Noach. Noach, vem salvar o mundo. Eu vou começar a falar para Hashem, não, eu vou, Shabbat, eu pegar um pouquinho para salvar, mas o que é isso? Hashem chamou você? Bezrat Hashem, a, a, a mensagem é que cada um tem que pensar e tem tefilot sobre isso, como eu posso fazer parte nessa quebra-cabeça da Geulah de Am Israel. Cada um, pessoal, cada um de nós, passando um teste, consegue superar, consegue conquistar o seu Yetzirah, o seu mau instinto, de melhorar, de fazer, de rezar, tudo isso
E quanto mais difícil para você, Hashem gosta mais. Quanto para você é mais difícil, e pode ser que para você estudar ou cumprir, vai ser perante Hashem, vale 1000 vezes a mais, 1000 vezes, do que, por exemplo, para mim. Eu vou falar para vocês de verdade. Eu escutei isso dos meus rabinos, que falaram, dos meus rabinos que não estão vivos mais. 30 anos atrás, uma Torá, uma mitzvah de um Yehudi simples, e um Yehudi, Baruch Hashem, que faz mitzvah dele, um mitzvah aqui, um shiur de Torá aqui, uma Torá dele vale 1000 vezes mais do que a Torá de, às vezes, de um tzadik, da maior tzadik da geração. Sabe por quê? Porque as dificuldades que você faz, que você tem, para aprender, para crescer, para cumprir, Hashem está vendo. E Hashem paga, sabe como? Não pelo resultado. Já falamos hoje, pelo esforço. Mas saiba que você tem que levantar a mão e fazer, Hashem, eu vou fazer parte disso. Eu quero ser o seu sócio. Bezrat Hashem, que vamos ser sócios de Hashem. Na hora, agora, que não temos Beit HaMikdash ainda, e em breve, todos nós teremos o mérito de ser os sócios de Hashem na construção do Beit HaMikdash, Bimera, Beyameinu, Amém. Que todos nós teremos mérito de ver Beit HaMikdash construído, em Jerusalém construída, todos os soldados com saúde, todos os reféns que vão voltar, Bezrat Hashem, as crianças pequenas, os jovens, os soldados, os idosos, as idosas, todos eles vão voltar com muita alegria e com muita simcha, bimherá, beyameinu, amém ve amém. Vão fazer parte disso, vamos ter o mérito de ser sócios de Hashem no cumprimento da Torá, dos mitzvot, do Shabbat, dos מעשים טובים, במהרה בימינו, אמן ואמן. Pessoal, boa noite a todos. תודה רבה. Muito obrigado para בית מדרש אונליין ללמוד português do Torá Mitzion. Estaremos aqui, בעזרת השם, na semana que vem, בעזרת השם.